Olá, amigos. Edmar de Moraes. Hoje, 22 de março de 2023, Dia Internacional da Água, portanto, Dia Internacional da Vida. Sabemos nós que há 4,6 bilhões de anos a água chegou ao planeta Terra. Chegou ao planeta Terra através da presença de micro-organismos anaeróbicos que faziam a degustação de matéria orgânica compostas por carbono e regurgitavam o oxigênio. A luz solar começou a entrar na nossa atmosfera a partir do degelo da camada externa da Terra que impedia a entrada dos raios solares. Os raios solares se formam através da transformação de hidrogênio em hélio. Aí dá aquela temperatura, aquela reação de altíssima temperatura, nossa estrela mãe, vamos dizer assim. Só que o Sol, em cada explosão, provoca uma chuva chamada chuva coronal, e essa chuva coronal chega na Terra trazendo muitos átomos de hidrogênio. Quando o hidrogênio chegou à Terra e encontrou o oxigênio, foi o casamento perfeito, porque o hidrogênio ele tem uma propriedade de ser o único elemento anfótero da natureza. O que é um elemento anfótero, Edmar? Elemento anfótero é aquele que pode carregar carga positiva, ele pode ser um ânion, ele pode carregar uma carga positiva e ser um cátion. Sendo o oxigênio um elemento negativo, ele fundiu-se com o hidrogênio e formou uma coisa chamada hidroxila. E aí sobrou um hidrogênio de carga positiva vagando e se uniu a esta molécula de hidroxila, dando origem ao HOH, ou seria um átomo de hidrogênio mais um átomo de oxigênio mais um átomo de hidrogênio. Então nós teríamos que escrever, antes de ser denominado, seria escrever água da seguinte forma: H-O-. Aí, para popularizar a água, inventou-se a fórmula. Então deu-se a fórmula H2O. Sabemos que o oxigênio é um elemento ametal e também ele reage com todas as formas químicas da natureza. E ele, ao encontrar o hidrogênio, imediatamente uniu-se a um átomo de hidrogênio, dando origem à hidroxila, e outro átomo de hidrogênio, dando origem ao hidreto de hidroxila, que seria o H-O-H. Tanto que na formulação, no cálculo de pH, nós temos pH é igual a log de H sobre OH. Ou seja, quando a gente faz o cálculo estequiométrico, que é para ver a quantidade de elementos existentes, e quando você tenta igualar os cálculos, o hidrogênio, quando tem a mesma proporção de hidrogênio e a mesma proporção de hidroxila no HOH, nós dizemos que a água é neutra e ela é isenta de qualquer tipo de elementos, sendo a água pura, a água na sua forma natural. Porém, ela é o solvente universal, que por onde ela passa, ela vai carregando consigo elementos de todas as naturezas que dão à água condições de formar uma grande fonte de nutrientes, tanto para o ser humano, pela presença de cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco e outros tantos. Também ela é a maior fonte de nutrientes para o desenvolvimento de micro-organismos, sendo eles patogênicos ou não patogênicos, ou seja, aqueles que fazem mal à saúde ou não fazem mal à saúde. Ela encontra na água nutrientes para a sua sobrevivência. Esses elementos podem ser
aeróbicos, aqueles que precisam de oxigênio, mas também os anaeróbicos que não precisam de oxigênio. Esses elementos estão presentes na maioria das águas. Por isso eu sempre digo que água cristalina não é sinônimo de água saudável. O homem, desde a era da industrialização, vem destruindo continuamente a qualidade das águas dos rios. E nós sabemos que a troca de gases num rio tem a seguinte proporção: 1 litro d'água consegue captar no máximo 10 miligramas de oxigênio da atmosfera. Porém, 1 miligrama de matéria orgânica, ou seja, de um dejeto humano, só consome 10 miligramas de oxigênio. Então, cada miligrama de dejeto de matéria orgânica destrói 1 litro d'água. Destrói 1 litro d'água. Então, o que nós temos que fazer? Preservar a água, zelar pela água, tratá-la antes de lançar o seu efluente, o seu esgoto sanitário, o seu efluente industrial, para devolvê-la ao meio ambiente. Preservar as árvores, as florestas, porque a floresta, fazendo a fotossíntese durante o dia, consome o carbono e libera oxigênio que vai ser captado pelos rios durante o dia. E isso é fundamental para a vida, pois nós sabemos que nosso corpo tem de 60% a 70% de água. A umidade para o nosso corpo é a vida, né? Uma pessoa que fica desidratada morre por falta de água. E na água, tendo todos os elementos capazes de alimentar, ela não é só um elemento que mata a sede e higieniza, ela é um elemento que alimenta. Você consegue se alimentar porque a água se combina com todos os nutrientes que o corpo precisa para sobreviver. Hoje, no Dia Internacional da Água, a única coisa que eu peço é que a gestão da água, que tem os seus atores, que é o povo, que é um dos gestores, os órgãos criados pelos estados para gerir a água, para zelar pela água, a República, que também se obriga a criar leis de preservação, e aos consultores ambientais, os fiscais ambientais, que são as pessoas que vão cuidar do trato da água. Mas cabe muito mais ao povo em geral se educar, preservando a qualidade da água para que nós possamos consumi-la, manter a nossa densidade de água no nosso organismo, manter a nossa saúde, a nossa higiene e nossa alimentação. Então a água é a nossa maior fonte de vida que a gente agradece a Deus. Porém, nós não podemos olhar para uma água e dizer: nossa, que água gostosa, vou beber geladinha, cristalina. A água cristalina não é sinônimo de água saudável. Sendo ela um solvente universal, ela tem micro-organismos que podem ser ou não patogênicos. O que é patogênico? Podem fazer mal à saúde. A Organização Mundial de Saúde prega que 80% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que adquiriram doenças através da água. Então, hoje, no Dia Internacional da Água, o único pedido que tenho a fazer: vamos preservar o meio ambiente, preservar as matas ciliares, que impedem a introdução de material contaminante, vamos preservar os rios e mares sem a alimentação através de dejetos tanto humanos quanto industriais,
e que as indústrias se conscientizem de que a necessidade de gerir a água que ele usa é devolvê-la para o meio ambiente da mesma forma que ele retira, límpida, saudável, sem elementos contaminantes. Essa é uma obrigação do ser humano, é uma obrigação daquele que se chama homem. A água, ela é utilizada desde os primórdios da vida para a sustentação do homem. A água é utilizada em situações religiosas, como o batismo, como símbolo da vida. Tanto em qualquer religião que você for, a água tem o símbolo da vida, o símbolo divino da criação. Então vamos preservar a água, vamos cuidar da água, vamos cuidar da nossa vida. Preservar a água é preservar a vida. Preservar a vida é ser mais consciente, mais racional e mais você ter mais empatia um pelos outros. E assim o planeta poderá estender a sua durabilidade, que está tão afetada quanto está afetado os nossos rios e lagos em todo o planeta. Um grande abraço, Edmar de Moraes. Espero que vocês entendam e consigam ter a mesma sinergia que eu tenho com a água no cuidado para com ela. Um grande abraço, paz e bem a todos e viva o Dia da Água, viva o Dia da Vida, viva o dia da compreensão da importância da água no nosso dia a dia. Tchau, pessoal. Paz e bem a todos.